Sabe quando você tem tanta coisa para falar que você não sabe nem por onde começar? Mais ou menos a forma como eu estou agora. A gente vai falar sobre sais. Só que as coisas aqui vão aparecendo tudo ao mesmo tempo, tá? Então, já no título eu coloquei aqui sais e reações de neutralização. Eu vou falar das duas ao mesmo tempo. Por quê? Não vai ficar confuso? Não. Vai ser mais tranquilo estudar assim, porque na própria definição de sais a gente já encontra esse termo, reações de neutralização. Então, se lá para ácidos e bases, que foram as primeiras funções inorgânicas que eu dei para vocês, eu fiz tudo separadinho, apresentei uma definição, classificação, nomenclatura, aplicações. Aqui eu vou fazer tudo junto, tá? Eu vou dar a definição, depois, quando eu der um tipo de reação de neutralização, eu já falo de um tipo de sal, uma classificação de sal. E assim que aparecer um composto, eu já dou a sua nomenclatura, tá certo? Vai por mim, eu acho que é o jeito mais fácil e mais garantido de aprender, embora pareça confuso, eu garanto que não é. Porque ambos os conceitos aqui, tanto a função sal como as reações de neutralização, estão totalmente ligados um com o outro. Então, fatalmente, para você estudar um, você precisa da outra parte da matéria. Beleza? Vamos lá, então. O que seriam os sais? A definição mais correta, embora não seja essa que você vai encontrar em todos os livros por aí, tem alguns que trazem uma outra, da qual já vou comentar um pouquinho, que tem uma limitação, beleza? E eu prefiro que vocês utilizem essa, embora ela seja extremamente ampla. Então, segundo essa definição, sais seriam compostos iônicos, tem exceção, tá? Mas em geral são compostos iônicos, que podem ser obtidos a partir de reações de neutralização. Podem ser obtidos, estou fechando a janela, porque está chovendo, home office é assim. Podem ser obtidos a partir de reações de neutralização. Não obrigatoriamente são obtidos a partir dessas reações, tá? Então, todo sal, para todo sal, existe uma reação de neutralização que o origina. Isso é verdade, tá? Mas eu não estou dizendo que a única forma de obter esse sal de maneira sintética, ou seja, a partir de uma reação química, é a partir da reação de neutralização. Porque tem inúmeros outros processos que vão originar sais como produtos, certo? O que é a reação de neutralização? É uma das reações mais importantes da química. Assim como a reação de combustão, assim como a reação de hidrólise, são vários tipos de hidrólise, né? Reação de esterificação, são reações que você tem que conhecer o global delas, você tem que conhecer a cara. A cara de uma reação de neutralização é essa. É um ácido reagindo com uma base que vai ter como produto sal e água, beleza? Isso você vai decorar. Ácido mais base, formando, olha aqui que interessa pra gente agora, sal e água. A gente já estudou ácido e base, e eu passei para vocês revisarem, principalmente a nomenclatura desses dois, porque quando eu for dar nome de sal, se você não souber a nomenclatura de ácido e base, o negócio vai ficar difícil. O que é um ácido mesmo? É um composto, normalmente covalente, né, que tem o hidrogênio, e ele é liberado aqui na forma de H+, quando em solução aquosa, tá bom? Então, nós temos aqui o hidrogênio do ácido e nós temos a hidroxila da base, uma base inorgânica, tem como grupo funcional a hidroxila, OH-. Repare aqui, ó, coloquei numa linha abaixo as cargas H+ do ácido, OH- da base. O positivo tem atração pelo negativo. Na natureza, sempre foi assim. Então, ó, H+ e OH-, quando se unem, o que vai dar? Água. Mais com menos, a carga vai ser zero. Por isso que a gente não representa, tá? Então, tá explicado por que toda reação de neutralização tem água. Porque toda reação de neutralização tem ácido, que por sua vez tem H+. Toda reação de neutralização tem base, que por sua vez tem OH-. Da onde vem o sal? O sal vem do que sobrou. Então, depois de fazer essa junção, sobrou um cátion para a base e sobrou um ânion do ácido. Eles se juntam e vão dar origem ao sal. E aí tem aquela definição que eu disse que era errada, mas que ainda assim aparece muito em livros por aí. Quando vocês estiverem ensinando a galera do ensino médio,
e às vezes até do fundamental, né? Tem materiais que já trazem essas funções inorgânicas, vocês vão perceber que muitos dos livros vão trazer uma definição muito parecida com essa aqui, ó. E parece até ser mais bonita do que a outra. Parece ser mais elucidativa, parece que ela faz mais sentido. Mas ela tem um erro. Vamos ver. Ó, sais são compostos iônicos, beleza. Que se dissociam em solução aquosa, tudo bem, eles fazem isso. Dissociação, a gente já estudou lá atrás, é um processo característico de compostos iônicos, seria a separação de cargas, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, tipo Na+, Ca2+, qualquer cátion, né? Cátion positivo é redundante. E um ânion diferente de OH-. O sal mais característico, mais famoso de todos, NaCl. Se você considera esse composto cloreto de sódio, joga na água, ele vai fazer a dissociação e vai liberar Na+, ou seja, um cátion diferente de H+. Cl-, um ânion diferente de OH-. Opa, deu certo. Cloreto de sódio é um sal. A definição se aplicou a ele, até porque ele é um composto iônico, fez tudo bonitinho conforme está na definição. Mas, galera, se a definição é invalidada por um ou dois casos, nesse caso são mais, eu só coloquei 2, mas tem mais, ela já é suficiente para estar errada. Tá? Basta que tenha um caso para invalidar, ela já não vai ser genérica. Né? Então você teria que colocar essas exceções aqui. Por exemplo, esses dois compostos aqui, Na2O e CaO. Quando eu jogo na água, eles se dissociam, são ambos compostos iônicos, e se você reparar, vai ver que os dois cátions são diferentes de H+. Os dois ânions são diferentes de OH-. Muito bem. Tá se encaixando aqui, deu tudo certo. Mas acontece que eles não são sais. Eles são óxidos. Óxido é a próxima matéria, a gente ainda vai estudar. Tá? Então, óxidos desta classe também é uma puta de uma classe enorme, tá? Os óxidos. Mas desta classe especificamente, ou seja, quando o oxigênio se liga em um composto binário, aquele que tem dois elementos, a elementos da família 1A ou 2A, ele vai formar esses óxidos. Tá? E esses caras não são sais, beleza? Então, ó, Na2O e CaO e vários outros, né, que são os outros óxidos iônicos, são óxidos. É outra função. Eles não são sais. É por isso, então, que essa definição, apesar de ser mais bonitinha, parece que explica mais, dá certinho para o sal mais famoso, que é o cloreto de sódio, mas não dá para todo mundo, então a gente não pode fazer essa generalização. Beleza? Eu já vou lançar a ideia para vocês aqui de como é feita a nomenclatura, mas também falando de formulação. Essas duas coisas aqui vão andar juntas, tá? Como eu dou o nome e como eu dou a fórmula do sal e vice-versa. Às vezes você tem nome que é da fórmula, às vezes você tem fórmula que é da nome. Você tem que dominar essas operações. O nome de um sal, ele sempre é dado de trás para frente, tá? Então, NaCl. Quem vem depois é o Cl. Eu vou falar desse porque é o que todo mundo conhece. Depois a gente vê os outros casos. O Cl é o cloreto. Posso ver aqui na tabela, ó. Eu sei que está bem pequeno, mas é difícil achar uma tabela tão grande assim com uma resolução boa. Cloreto, o Na é o sódio, tá? Então esse é o cloreto de sódio. Escreve NaCl, o sódio vem primeiro na fórmula, mas o sódio é o cátion, ele vem por último no nome. Então é cloreto de sódio, é como se a gente lesse de trás para frente, beleza? Por que é cloreto? Isso eu falo já já. Mas, por enquanto, guardem essa informação. Primeiro vem o ânion, depois vem o cátion. Agora que a gente sabe que o sal ele é formado por dois pedacinhos, né? O cátion que veio da base e o ânion que veio do ácido, a gente tem que aprender a montar suas fórmulas. Então, por isso que eu coloquei essa tabela, uma tabela com vários cátions, uma tabela com vários ânions. Por quê? Existem algumas formas de trabalhar com isso daqui. Uma tabela é para ser consultada, certo? Certo. Mas, vamos dizer que alguns cátions, na verdade todos os cátions quase, e boa parte dos ânions, é bom que você tenha decorado. Não, você está me dizendo, professor, que eu vou ter que decorar essa tabela. Olha o tamanho dela. Não toda.
Com certeza não, tá? Mas boa parte dela você tem que saber. Só que o que eu estou propondo para vocês não é decorar. Eu sei que parece proposta furada de professor, né? Mas o que eu estou propondo para vocês é aprenderem a trabalhar com isso desde a origem. Então, por isso que é importante que vocês aprendam bem a nomenclatura de ácidos, sabendo dar o nome de ácidos, e de base também, só que base é muito tranquilo. Base não tem muito segredo, tá? Então, sabendo da nomenclatura dos dois, cara, com certeza você vai conseguir dar a nomenclatura do sal. E aí, com certeza, você não vai precisar dessa tabela. Exceto para alguns casos mais específicos, mas para aqueles que são importantes, mais corriqueiros, né, que estão presentes de fato no cotidiano do químico, aí não vai ser necessário, tá bom? Bom, a princípio, ainda usando a tabela, né, se eu tenho lá, por exemplo, antes de mostrar a resposta, eu quero descobrir qual é a fórmula de um sal que tenha alumínio. Eu tive que olhar ali para não saber o exemplo que eu tinha pego, né? Alumínio está aqui, ele é um cátion trivalente, portanto sua carga é 3+, beleza? E enxofre. O enxofre você encontra aqui. Quando alumínio e enxofre se unem para formar um sal, qual vai ser a sua fórmula? Gente, não é pegar a tabela e juntar ALS. Eu sei que o símbolo do alumínio é AL e do enxofre é S. Não basta fazer isso. A gente tem que respeitar os índices. E os índices, que são aqueles números pequenininhos, para compostos iônicos, eles representam a proporção com a qual aqueles elementos se ligam. Tá? Então, por isso que eu pedi para vocês também revisarem aquela parte de formulação de compostos iônicos. É aquela regra do X, regra do escorregador. Quando você tem as cargas, e a tabela está dando para a gente as cargas, para descobrir a fórmula, basta escorregar, trocar as cargas. Elas vão virar índices. Então, se eu tenho que a carga do alumínio é 3+, e a carga do enxofre é 2-, quando ambos se unem, o que eu faço? Olha o 2 do enxofre. Escorrega e vai para o alumínio. Aparece aqui. Olha o 3 do alumínio. Escorrega e vai para o enxofre. Por isso que a fórmula fica Al2S3. Então, uma fórmula de um sal que é formado por alumínio e enxofre deve seguir essa composição. Al2S3. Tá bom? Esses índices, aqui é índice, tá? Eles vieram das cargas. E para sair de carga e chegar em índice, eu devo escorregar, trocado, sempre invertendo. Beleza? O nome desse sal é sulfeto de alumínio. Como eu sei? Na tabela já está escrito. Depois a gente vê como faz sem a tabela, tá bom? Se eu quiser agora entre o magnésio e o cloro. O magnésio está aqui, é um cátion bivalente. Ah, professor, mas eu não quero decorar isso. Como que eu vou saber que o magnésio é um cátion bivalente? Ou divalente? Né? Só você conhecer a tabela periódica. Se ele é um elemento da família 2A, por ser um metal, ele tem tendência a perder os seus elétrons da última camada. Tem 2 elétrons, então ele perde os 2, fica com a carga 2+. Tá? Cloro também, ó, tranquilão. Ele é um elemento da família 7A, então não é metal, ele é ametal. Tem 7 elétrons na última camada, quer chegar a 8, para chegar a 8 deve ganhar 1, por isso que sua carga é -1. Mas toda essa matéria é coisa antiga, é assunto antigo, tá certo? Então aqui 2 e 1 a gente escorrega, o 1 nós não escrevemos, a fórmula fica assim. Agora um último exemplo, eu quero relembrar, aproveitar esse exemplo para lembrar de uma coisinha bem importante, muitas vezes passa batida. Eu quero estabelecer a fórmula de um sal que tenha bário, ele está na família 2A, portanto, cátion bivalente, 2+, e sulfato. Sulfato vai estar aqui, tá? Ele é um ânion bivalente. Ou seja, Ba é 2+, e o sulfato SO4 ele é 2-. Quando a gente escorrega, olha só o que vai acontecer. 2 e 2, como é o mesmo número, mesmo que não fosse o mesmo número, se ele fosse divisível pelo mesmo fator, tipo 2 e 4, 3 e 6, 2 e 8, mas 2 e 8 não existe. 2 e 6 já é bem difícil também. Enfim,
A regrinha da matemática, se ele for divisível para o mesmo fator, você é obrigado a fazer essa divisão. Então, ao invés de ficar Ba2, SO4, 2, você é obrigado a cancelar 2 com 2, aí fica 1, beleza? Então, a fórmula desse composto fica BaSO4, sulfato de bário. Caso a gente fosse colocar um 2 na frente do sulfato, é importante dizer que deveria ter parênteses ali, tá? Porque quando nós temos um ânion complexo é aquele que tem mais do que um átomo. 2, 3, 4, 5, esse aí tem 5 átomos, tá? E você for colocar um índice diferente de 1, porque ali no sulfato, SO4, tem um índice, só que é 1. E o 1 a gente não escreve. E colocar parênteses para não escrever nada, não tem porquê, né? Então, ali no sulfato, caso ele tivesse um índice diferente de 1, você deveria colocar parênteses e escrever ali o número 2 na frente. Eu já vou mostrar alguns exemplos assim, por isso que eu nem vou me preocupar em escrever agora. Então, o nome desse cara, cadê? Sumiu? Sulfato de bário, beleza?